noite a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir que nos abençoe, que nos fortaleça, para que possamos sempre utilizar todo o aprendizado que aqui viemos buscar para colocá-los de fato em prática em nosso dia a dia. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. O nosso tema de hoje está no capítulo 6 da Vida Espírita, do livro 2º do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritas. E o nosso tema são as lembranças da existência corpórea. Então agora nós vamos imaginar que nós já passamos pela vida corpórea, nós já passamos por vários ensaios teóricos, né, da vida após o corpo, né, após o desencarne. Então vamos entender um pouquinho dessas lembranças que nós, enquanto espíritos desencarnados, guardamos da nossa vida anterior, né, da nossa encarnação anterior. E ali, Kardec traz a pergunta 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? E os espíritos nos esclarecem. Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Então, nós temos algumas recordações com certeza, e é muito interessante o comentário que o Kardec traz. Ele nos diz que tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades da meninice. Então, quando a gente chega no plano espiritual, começa a entender bastante situações, a gente vai olhar e vai rir, né? Meu Deus, eu fiz isso lá na Terra. E aí, Kardec continua. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa ou inopinada após a morte. Essa palavra inopinada tem a ver com extraordinária. Então, a forma como a gente se lembra da existência corporal, ela é completa, ela é extraordinária, a gente consegue perceber 100%, enxergar, lembrar 100%, e os espíritos nos esclarecem que não, que vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então é como que a gente consegue lembrar de alguns momentos, e nós vamos lembrando a partir das necessidades de ser, né, de fato de lembrar. Então, a gente pode ficar tranquilo que o que for necessário lembrar, nós lembraremos, né, conforme for necessário, conforme a gente tem a intenção fixada naquela lembrança. Já na questão 306, Kardec pergunta então, o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Então, será que eu consigo fazer aquela retrospectiva que algumas pessoas imaginam, né? Lembrei de eu saindo no útero, saindo, e vou lembrando de cada detalhe, assim, numa retrospectiva da minha encarnação anterior? Será que é tudo muito, né, os flashes muito rápidos? E aí os espíritos nos esclarecem, então, que lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, no entanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então, os espíritos nos instruem que, conforme as consequências daquilo que eu fiz forem significativas, é aquilo que eu vou, de fato, lembrar, né? Então, se teve alguma coisa que aconteceu que não foi de grande importância, para que eu vou lembrar? Né? Qual o objetivo em lembrar? Dando prosseguimento, então, porque Kardec não se satisfez, né, com a resposta, ele trouxe ainda a 306A e B. Vamos ver a 306A. Mas se eu quisesse, poderia lembrar delas? Então, ok, eu já entendi que lembra daquilo que foi importante, mas se eu sou um espírito errante, porque eu já estou no plano espiritual, né, desencarnei, e eu quero lembrar, eu posso? Então, pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até os seus pensamentos. Não faz, porém, quando não tem utilidade.
Então, o que traz aqui para nós? Que a gente pode lembrar de cada detalhe, de cada pensamento que eu tive relativo a determinado fato. Só que qual a utilidade disso? Eu só faria isso se fosse útil, porque a gente entende que o tempo é precioso. E para que ficar usando o tempo lá no plano espiritual para coisas que não têm utilidade? E na questão 306b, ele questiona: entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Olha só a pergunta, né? Então, ele vê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Então, os espíritos esclarecem que certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Então, essa noção, essa relação com a vida futura fica muito mais fácil de compreender. E aí os espíritos continuam: compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então a gente vai entendendo, né? A gente começa a entender aqui encarnado, quando desencarna a gente continua nesse processo de compreensão de que é necessário chegar à perfeição e que a cada encarnação, a cada situação, eu tive impurezas, tive situações difíceis e eu preciso vencê-las, eu preciso sublimá-las. Então olha que interessante, que lá tudo é mais nítido. Então, com certeza, enquanto espíritos desencarnados, nós conseguimos observar essa necessidade de continuar seguindo e se melhorando para a vida futura. A questão 307, então, Kardec questiona assim: como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Então, como é que aparece na memória? Eu já desencarnei, estou lá, espírito. Como é que fica desenhado essa minha memória da última encarnação? E aí ele questiona ainda: será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Então eu imagino ou eu vejo, né, ou são quadros que são apresentados? E aí os espíritos então trazem uma resposta, né, bem fácil de entender. Ele diz: de uma e outra forma. Então, tanto pode ser o esforço da própria imaginação, quanto apresentar-se quadros. E aí os espíritos continuam: são-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhes permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos ao todo. Então, olha que interessante. Os atos ficam presentes, né, aqueles que eu tenho interesse de lembrar. E outros ficam ali meio perdidos ou esquecidos. Aí os espíritos continuam explicando, então. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhes eram caras, nem de uma porção de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Aquilo de que se recorda perfeitamente bem são os fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então, olha que interessante. Quanto mais desprendido da materialidade nós estivermos lá no plano espiritual, tanto menos terão importância as coisas materiais, né? Então, quando eu desencarno, pode ser que eu esqueço, né, o nome e detalhes de pessoas, porque o que eu preciso de fato lembrar são os fatos que me auxiliam na minha melhoria, ou aqueles fatos que eu preciso ainda ajustar, a melhorar. Olha que interessante. Já na questão 308, Kardec questiona: o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Olha que interessante a pergunta, né? Ele quer saber, ok, então eu acabei de desencarnar, eu vou lembrar dessa, mas eu vou lembrar de todas as outras anteriores, das encarnações anteriores? E aí os espíritos dizem que todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Então, tudo o que eu já vivi, tudo que eu já, né, já foi experiência que eu tive, vai estar ali. Do mesmo jeito que eu vou viajando e vou gravando algumas informações, é a mesma situação.
né? Nós viajamos nas várias encarnações, gravamos várias situações e tudo isso, né, está ali à nossa vista. Mas, ó, os espíritos completam a resposta. Mas, como já dissemos, não se recorda de todo absoluto de todos os seus atos. Olha que interessante. Não vou ficar utilizando, né, a minha mente para gravar tanta coisa. E aí os espíritos continuam. Lembra-se destes na medida da influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, olha como a justiça divina é tão boa, né? Com aquelas primeiras encarnações na nossa infância do espírito, onde provavelmente nós erramos muito mais, com o tempo isso vai ficar de fato no esquecimento, desaparece. E aquelas um pouco mais recentes, eu vou lembrar à medida que isso tiver influência no meu estado atual, conforme seja necessário. Então, se eu já sou um espírito que eu já não mato, já não roubo, já estou, né, já progredi nisso aí. Então, essas lembranças todas já ficam. Se eu sou um espírito que já não consome bebida alcoólica, já né, permanece sóbrio. Ok, então já vou trazer essas recordações também que têm relação com isso. Lá na questão 309, Kardec então pergunta: como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Então, eu, espírito, como é que eu considero o meu corpo que eu acabei de me separar dele? Como é que o espírito enxerga o corpo do qual se separou? E os espíritos então esclarecem: como veste desconfortável que o incomodava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Olha que interessante, a gente cuida tanto do corpo, a gente aqui tem essa consciência do cuidado, do nosso envoltório, mas quando a gente se desprende, nossa, era aquela veste apertada que me prendia, que me incomodava, agora eu estou livre, estou feliz. Então olha que interessante a gente chegar nesse entendimento. Claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, a gente precisa dele aqui encarnado. Mas a gente não tem que ter esse culto ao corpo como se isso fosse a coisa mais importante, né? Olha que interessante reflexão. E aí na 309A, Kardec continua: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Olha onde ele vai mexer, ó, a pergunta, né? Então, se meu corpo está em decomposição, que sensação o espírito sente? E aí, os espíritos nos consolam. Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a única coisa que em nada o interessa. Então a gente observa que aqui, né, o que a gente faz? Não tem interesse, o corpo foi útil enquanto eu estive ali encarnado, agora eu sigo e deixo o corpo seguir o seu fluxo, né, que é a da decomposição. Olha a maturidade que a gente vai chegando. Já na questão 310, Kardec questiona: ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Então, depois de algum tempo, eu ainda reconheço coisas que pertenciam a mim enquanto encarnado? E os espíritos respondem que algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado de onde considere as coisas terrenas. Então, quanto mais apego aos materiais, mais eu vou gravar, né, essas recordações, esse reconhecimento de objetos que já me pertenceram enquanto encarnado. E quanto mais evoluído, bem menos necessário é. Já na questão 311, Kardec diz assim, a pergunta dele é: o respeito que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Então, vamos imaginar alguém que desencarnou, deixou roupas, deixou casas, deixou vários bens. E aí a família vai cuidando, vai guardando, né, esse respeito, vai mantendo as coisas. Dá algum prazer para o espírito, atrai a atenção, chama a atenção do espírito que já está desencarnado? E aí os espíritos nos esclarecem que é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhes pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Então, olha, vamos entender essa parte da resposta. Então, quando a gente lembra do espírito que já se foi, trazendo, né, um cuidado, um respeito,
Eles gostam, eles ficam gratos, agradecidos, né? Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Então, independente dos objetos que eu estou lidando, que eu estou cuidando, enfim, a destinação que eu estou dando para os objetos, é o pensamento dos que ficaram aqui na Terra que atraem os desencarnados, né? É aquilo que os chama e que os deixa gratos, do pensamento que a gente tem. E aí, essa parte é interessante, a questão 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? E a resposta que nós temos é: frequentemente assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, quando a gente lembra do que a gente sofreu, né, aqui encarnado, a gente pensa, a gente compreende o valor que é a felicidade que nós podemos construir. Muito lindo. Na 313. Ao deixar a Terra, o homem que nela foi feliz sente falta dos prazeres que teve? Então, se eu me sentir uma pessoa feliz, realizada, desencarnei, chegando lá no plano espiritual, eu vou sentir falta dos prazeres que eu tinha aqui na Terra? E aí, esclarecimento é que só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, e que espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, o prazer que eu tive, se era algo estritamente material, só se eu continuar inferior que eu vou sentir aquilo. Se eu for um espírito elevado, eu vou entender que a felicidade eterna, né, é muito maior e muito mais valiosa do que os prazeres que a gente tinha aqui na Terra. E aí Kardec complementa com um comentário. Exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Então são questões, na questão realmente de maturidade, de elevação. Já na questão 314, Kardec pergunta assim: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Então eu comecei um bom trabalho, né, com uma boa finalidade, mas eu morri e ficou interrompido. Eu vou ficar me lamentando agora que eu estou no plano espiritual? Então os espíritos esclarecem que não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os levem adiante. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então eu comecei um trabalho aqui na Terra, precisei desencarnar, outros continuarão, outros terão, né, como tarefa a conclusão desses trabalhos, né? Então isso serviu de influência para que alguém continue. E do mesmo jeito que eu quero o bem da humanidade enquanto encarnado, eu preciso continuar tendo essa noção quando eu vou seguindo ali. Na questão 315, o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Então a questão é essa. Ok, eu deixei trabalhos, né, envolvendo a arte, a literatura. Eu vou conservar, né, o amor que eu tinha por esses trabalhos? E aí os espíritos respondem que, de acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista. E não é raro condene o que maior admiração lhe causa. Então, olha que interessante. Então, fiz arte, fiz literatura, fui plano espiritual, eu vou observar tudo isso e contemplar tudo isso de acordo, né, com outro ponto de vista, e vai depender do meu grau de elevação. Na questão 316, nós temos: no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra pelo progresso das artes e das ciências. Então, os espíritos que estão no plano espiritual, eles se interessam pelos trabalhos que são feitos aqui na Terra? E aí os espíritos respondem que conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante.
atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, conforme a missão de cada um, eles vão continuar, né, observando e executando os trabalhos aqui da Terra. Né? Nós ainda tão estudantes que somos. Já na questão 317, Kardec pergunta assim: após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? Então, para o Kardec era uma questão importante, né? Então, eu tenho essa coisa, eu nasci no Brasil, eu tenho um amor pelo Brasil, ou não, eu nasci na Itália, eu tenho um amor muito grande pela Itália, enfim. Depois que eu desencarno, continua esse sentimento? E aí, os espíritos esclarecem que o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é todo o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Então, qual é a minha pátria? Qual é o meu lugar? É onde eu tenho pessoas com as quais eu convivo, né, as quais eu amo, que são simpáticas, que têm essas relações. Então, é bem interessante que Kardec faz um comentário a essa pergunta, e ele diz que, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual que se achem, é a maneira que os espíritos vão ver as coisas. Então, vai variar ao infinito. Se eu me encontro num determinado grau de desenvolvimento moral e intelectual, eu vou ter uma condição X, eu vou enxergar as coisas de maneira X. E se eu tenho outra, é a mesma coisa. Então, vai variando isso. Muito interessante. E aí, ele diz que se eu sou um espírito superior, intermediário ou ainda vulgar, eu vou conservar quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinha quando revestido do inventório corpóreo. Então não é porque eu desencarnei que eu virei santo, né? Que eu evoluí. Eu desencarnei e eu vou continuar lá exatamente como eu aqui estava. Se eu estava buscando evolução, melhora, e estava cada vez mais comprometido com o bem coletivo, não só com o meu, estava cada vez mais me desprendendo dos bens materiais, entendendo a vida futura, mas eu vou chegar lá desse jeito. Agora, se eu era uma pessoa aqui encarnada que tinha, né, tais hábitos, eu chego lá da mesma maneira. Então, não podendo satisfazer as suas paixões, os espíritos inferiores, eles se metem nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nos nossos divertimentos, e gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Então, quanto mais inferior eu for, mais eu vou estar preso aos meus espíritos simpáticos. Então, se eu gostava de determinada situação, por exemplo, se eu gosto muito de beber, eu vou desencarnar, eu ainda gosto de beber. E aí, assim que possível, eu vou vou achar espíritos simpáticos que vão ficar ali bebendo e eu vou me beneficiar daquele prazer. Então, olha como a gente tem que ter cuidado. Não é que saiu daqui, né, desencarnou, mudou tudo. Não, vai continuar da mesma maneira. E aí nós temos que ter esse cuidado de já buscar agora, estudando a doutrina espírita, estudando a nós mesmos, nos conhecendo, para que a gente possa chegar no plano espiritual um pouquinho melhor do que quando de lá nós saímos. Na questão 318, então, os espíritos questionam: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Ele diz: muito. Sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, olha que interessante, conforme a gente chega lá, a gente chega como saiu. E aí, pouco a pouco, nós vamos sofrendo grandes modificações, conforme eu vou me desprendendo aqui da matéria. Muito bonito isso, essa oportunidade que nós temos. E aí, quando a gente começa, então, a enxergar essas situações, é que a gente começa, né, a procurar ser melhor ainda mais. Já na questão 319, e última, para a gente encerrar o nosso podcast da noite, já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Eu tenho vontade de rir quando eu leio essa pergunta do Kardec,
Porque é meio lógico, né? Se eu já conheço a vida espírita, de lá que eu saí para estar aqui encarnado, por que que eu assusto? Por que que eu tenho essa perturbação? Por que que eu me espanto ao retornar para lá? Lá é a minha casa. E aí os espíritos nos explicam, então, que isso é apenas o efeito do momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando perfeitamente da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, é realmente um primeiro momento de perturbação, de choque, porque a gente estava no momento aqui, né, com esse corpo, esse envoltório tão pesado. E aí, quando a gente chega lá, se vê livre desse corpo pesado, aí a gente vai se desprendendo dessa última encarnação, vai entendendo que, né, o que a gente fez de bom, o que a gente vai precisar melhorar, e aí aquela vida vai se tornando muito mais tranquila. Então, que a gente possa, agora aqui encarnados, já buscar essa nossa melhora, buscar refletir naquelas atitudes que precisamos modificar, reconhecer as atitudes que já temos de grandiosidade e que nós busquemos de verdade, Senhor, entender que nós estamos aqui rumo à vida futura, que nós temos que fazer aqui uma boa colheita, uma boa plantação, para que façamos uma colheita maravilhosa no porvir. Senhor, te agradecemos por este momento de reflexão e estudo e que nós possamos, cada dia mais conscientes dessa nossa vida futura, vivermos aqui mais em paz, trabalhando pelo nosso crescimento e também em prol dos nossos próximos, mais próximos. Nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.